Bem, pessoal, essa aqui é a primeira aula de cálculo numérico, que, na verdade, é o meu primeiro teste, né, nesse período de pandemia, que a gente vai tentar, na medida do possível, ministrar as aulas de forma online, com encontros online, a partir de agora. Eu vou tentar manter esse canal aberto, pelo menos toda semana, no horário da aula, enfim, e seguir a programação que a gente vinha mantendo em sala, de uma certa forma, um pouquinho de limitação, né, porque a gente ainda tem alguns problemas de conexão, de material, enfim. Mas, na medida do possível, a gente vai sanar esses problemas aos poucos. Bem, então, na nossa disciplina, a gente parou na seção 1.3, onde a gente falava de análise de erros do nosso livro, né? Então, eu vou compartilhar uma tela do PowerPoint que eu preparei para a gente falar sobre esses assuntos. E essa ferramenta, como eu falei, ela é limitada no sentido de que a gente tem um tempo para poder gravar esse encontro, e eu vou tentar enxugar o assunto o máximo possível para a gente poder ministrar todo o assunto nesse tempo que a gente tem. Enfim, eu vou compartilhar uma tela aqui do PowerPoint. Certo, pessoal? Então, eu vou manter isso aqui como a minha maneira de me situar na aula. Então, cálculo numérico, seção 1.3, e a gente vai ver o seguinte, nesse nosso encontro. A gente vai ver análise de erros, né, onde a gente vai ter definição, tipos de erro, esses assuntos todos aí que a gente está ilustrando. Eu vou falar principalmente mais da parte de armazenamento, arredondamento, truncamento e erro absoluto e relativo aqui no final. Tá? Então, essa parte aqui e essa parte aqui é o nosso objetivo dessa aula. Bem, definição de erro, a gente pode definir erro como um desvio, uma diferença, na verdade é uma diferença entre um valor aceitável e um valor aproximado. Porque tudo em cálculo numérico ela tem uma aproximação, a gente precisa de uma aproximação para poder, como a gente já vinha comentando, usar a memória limitada de um computador. Tá? Então, o erro, nesse sentido, é a diferença entre um valor e outro. Um valor real e um valor aproximado. Né? Então, esse tipo de erro surge de várias situações. Esse erro pode ser um erro de modelagem, né? Como está ilustrado aqui. Pode ser um erro de modelagem, que significa o quê? Que significa que no momento que você modelou matematicamente o teu problema, você desconsiderou algumas variáveis que influenciam diretamente naquele resultado daquele teu modelo matemático. O exemplo clássico disso é o exemplo das leis da cinemática da física, né? Onde você tem as leis da cinemática da física, normalmente você sempre desconsidera o atrito, né? O atrito com a superfície, ou não com o atrito com o ar, normalmente, nas leis da cinemática, e que você, desconsiderando isso, você tem um modelo falho, um modelo errado daquilo que realmente está acontecendo no seu experimento, né? Então, esse aí seria um exemplo de modelagem, um erro de modelagem. A gente vai falar, basicamente, não vai dar muitos exemplos disso, porque, como eu falei, o principal do nosso foco é o armazenamento, os erros de truncamento e arredondamento e o erro absoluto e relativo, que basicamente quantificam o que a gente está falando. Né? Ele vai dar números de qualidade, vamos dizer assim, para essas medidas.
Bem, erro de resolução, ele está basicamente dependente, vamos dizer assim, do seu instrumento, da maneira que você vai medir, da qualidade do seu instrumento. Então, você tem um instrumento que tem uma sensibilidade maior, você vai ter é, uma resolução menor, você vai ter medidas mais próximas da medida ideal do que um instrumento que você tenha uma sensibilidade menor, né? Então você vai ter medidas mais grosseiras, vamos dizer assim, para você realizar. Então o erro de resolução está envolvido basicamente no teu instrumento, no teu instrumento de medida, ou também na acuidade visual que você tem, ou então na destreza que você tem para manusear o instrumento, também pode ser dizer assim. Erro nas operações. Os erros nas operações envolvem basicamente a, quando você faz uma aproximação ou um arredondamento, que é o que a gente vai ver em seguida, você, ao fazer isso, você tem erros nas operações subsequentes, ou seja, se você tem um número que você trunca ou arredonda, e depois você soma, multiplica, divide, ou seja, faz operações matemáticas com esse número depois, você vai ter erros nas operações mais à frente, porque toda operação que você faz, você vai ter que truncar ou arredondar um número para depois operar ele de novo. Então, esse erro vai se propagando à medida que você vai fazendo um número de operações maior, né? Então, o erro de armazenamento, que é o nosso foco, vamos dizer assim, são os erros que vêm da capacidade da máquina, que você tem que arredondar ou truncar um número para que ele encaixe, vamos dizer assim, na capacidade da sua máquina, na capacidade de representação numérica da sua máquina. Tá? E o erro absoluto e relativo é o erro que a gente vai quantificar esse erro, vamos medir uma métrica para medir esse erro, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Foi. Pessoal, deixa eu limpar aqui isso aqui que eu fiz. Certo? Então, o erro nas operações é o exemplo que eu acabei de falar. Ou seja, quando a gente tem um sistema, por exemplo, aqui, de base 10, 3 dígitos, a cada operação dessa que eu vou fazer, eu preciso, ao final dela, adequar o número que eu tenho para essa minha condição dessa minha máquina. Ou seja, eu tenho que transformar para 3 dígitos significativos um número resultado, vamos dizer assim. Por exemplo, essa soma aqui vai ser, depois dessa soma, eu vou ter que botar para 3 dígitos significativos e depois, em seguida, somar com 5,05. E a ordem com que eu faço isso, ela influencia diretamente no resultado final. Tá? E aqui tem um exemplo. Tá? Se eu fizer da primeira forma, com parênteses em 11,4 e 3,18, eu vou obter esse resultado. E se eu fizer da segunda forma, eu vou obter 19,6. Eu vou ter um erro simplesmente pelo fato da minha máquina ter capacidade limitada a 3 dígitos significativos. Tá? Então, esse é um exemplo de erro de operação. Arredondamento. Arredondamento nada mais é do que você adequar a capacidade de representação da sua máquina, modificando o último dígito que é capaz que sua máquina é capaz de, de usar. Ou seja, por exemplo, se você tem uma máquina que tenha 4 dígitos significativos, como está exemplificado aqui, esse 2,142857, certo? Se você tem essa máquina e eu quero representá-la numa máquina
limitada a 4 dígitos significativos, que é no caso aqui o 242 ou 243, certo? Eu tenho o resultado real, né, e o resultado aproximado, que é o resultado onde eu vou armazenar na minha máquina, certo? Então, se eu efetuar os cálculos aqui, pegar esse 2,142, que seria uma solução, ou 2,43, eu tenho que a representação de 2,143 para esse número aqui, o x1 que a gente chamou, ela tem um erro menor. Ela tem um erro menor, ou seja, o valor entre o valor real e o valor aproximado, ele é menor do que com o 2,142. Isso significa, se você reparar o seguinte, o último dígito, ou seja, o quarto dígito nessa minha máquina, ele na primeira representação ele é 2 e na segunda representação ele é 3. Isso significa que esse 3 aqui não existe. Esse 3 aqui foi um arredondamento para minimizar o erro de aproximação. Certo? Então, como que ele faz? Ele basicamente soma uma unidade ao último dígito significativo da sua máquina. Basicamente isso. Se, e somente se, esse dígito for no caso aqui, o quinto dígito for maior ou igual a 5, certo? Então, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, a minha máquina tem 4 dígitos significativos. Então, o quinto dígito significativo do número real, que no caso aqui seria o 8, 2,142,857. Esse 8 seria o que extrapola a capacidade da minha máquina. Então, esse 8 é maior que 5. Então, significa que, num arredondamento, eu substituiria o quarto dígito por 3. Eu somaria uma unidade ao quarto dígito significativo, que é o que vai ser armazenado na minha máquina. Então, esse é o arredondamento. E se esse dígito 8 aqui fosse 3? O arredondamento e o truncamento teriam o mesmo valor. Seria exatamente a mesma coisa. Tá? O que é o truncamento? O truncamento é simplesmente você desprezar a capacidade, desprezar os algarismos significativos que estão além da capacidade da sua máquina. Certo? Se eu tenho um número, então, com 10 dígitos e a minha máquina só representa 4, os 6 dígitos que estão além da capacidade da máquina, eu vou desprezar. Ele é mais simples, ele é mais fácil de ser implementado, né? E por esse motivo, o truncamento ele é mais utilizado. Ele é mais simples, mas a gente obtém um erro maior em contrapartida. Certo? Então, aqui como um exemplo, a gente tem o exemplo de uma máquina da base 10, com o expoente mínimo -4, expoente máximo 4, e eu tenho aqui alguns números de exemplo, né? Tanto por arredondamento, que seria essa segunda coluna, quanto por truncamento, onde eu basicamente desprezo o que está além da capacidade da minha máquina. Vamos analisar um a um aqui. Então, eu tenho 1,25, transformando para notação de ponto flutuante, eu tenho 0,125 vezes 10, certo? Eu andei com a vírgula, no caso, com a vírgula com uma casa para a esquerda e multipliquei por 10 a minha mantissa, né? A representação por arredondamento e por truncamento é exatamente igual. Por quê? Porque ela tem 3 dígitos significativos que está dentro da capacidade da minha máquina, certo? Que é de 3 dígitos, como o enunciado diz. No segundo exemplo, a gente tem 10,053, que eu vou ter que andar com a vírgula para 2 casas para a esquerda também, e multiplicar por uma potência de 10 ao quadrado, né, no caso. Aí que vai acontecer o seguinte, esse 0 no arredondamento vai se aproximando para 1. Por quê? Porque o quarto dígito
aquele que está além da capacidade de representação da minha máquina, é 5, exatamente 5. Então, o que acontece? O que acontece é que eu tenho que somar 1 ao terceiro dígito significativo para ele poder ser armazenado na minha máquina. Então, por isso que ficou 0,101 vezes 10 ao quadrado. E a representação por truncamento, eu simplesmente jogo fora tudo que está além da capacidade de representação da minha máquina. Ou seja, vai ficar 0,100 vezes 10 a 2. Certo? E se você analisar as outras situações, você vai observar o mesmo processo acontecendo. Certo? As últimas duas linhas aqui, a gente tem um erro de underflow e um erro de overflow, é aquilo que a gente já comentou na última aula também. Perfeito? Erro absoluto e erro relativo. Pessoal, erro absoluto e erro relativo é basicamente a medida que a gente tem para quantificar esse erro. São duas medidas muito usadas, certo? Que significam basicamente essa expressãozinha que a gente está vendo, né? É a diferença entre o que a gente chama de valor exato, que é o valor com todas as casas decimais, vamos dizer assim, o valor real de um número, que a gente chamou de x, e o valor x barra, que é o valor médio, é um valor aproximado, é aquele valor que a gente vai armazenar na nossa máquina, certo? Isso em módulo, tá? Essa barrinha do lado aí, você percebe que é o módulo, ou seja, independente do sinal. O erro pode ser, o resultado dessa conta pode ser negativo ou positivo, um número negativo ou positivo, mas como tem um módulo, ela vai ser independente do sinal, não vai ter sinal. Tá? Porque o importante para a gente no erro é a grandeza, o número que vem daí, não se ele é um erro para mais ou um erro para menos. Perfeito? Por exemplo, aqui, se eu tenho um erro absoluto se eu tenho um número π, tá? Eu tenho um número π que varia de 3,14, que ele está dentro de 3,14 a 3,15, certo? Então eu posso dizer, se eu quiser um número, se eu quiser um número de 3,14 a 3,15, eu posso afirmar que eu tenho um erro de 0,1, certo? 0,01, porque eu sei que o meu número está aí dentro. Eu sei que o meu π está aí dentro. Ele tem um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, certo? Eu sei que dentro de 3,14 a 3,15 eu tenho um erro absoluto de 0,01, que é a variação entre esses dois. Se eu tenho um outro exemplo aqui, o número 1241,9, e eu quero que o erro absoluto seja menor que 0,1, eu sei que o meu valor ele pode variar de 1241,8, ou seja, menos 0,1, ou 1242, ou seja, 1241,9 mais 0,1, certo? Ou seja, mais 0,1 de erro. Beleza? O valor aproximado, tá? Esse x está faltando aqui, pessoal, o x barra. Tá? Tá faltando aqui o x barra. Em outro exemplo aqui, se o meu y barra for de 1,3 e o meu erro for de 0,1, eu posso dizer que meu número y ele pode variar de 1,2 a 1,4. Mesmo exemplo, tá? Variação de 0,1. Pessoal, e o erro relativo? O erro relativo ele é uma maneira de você medir um erro de uma forma mais que seja mais fiel, mais representativa, porque a gente vai usar um exemplo aqui agora. Tá? O erro relativo é basicamente o erro absoluto dividido pelo valor aproximado, como está nessa expressão aqui que a gente está mostrando aí. Então aqui eu tenho um exemplo que eu mostro que eu posso ter o mesmo erro absoluto, né? Mas esse erro absoluto ele representa grandezas diferentes em dois números. Por exemplo, eu tenho 3.876,373. Né? E eu posso dizer que o meu erro absoluto de um número aproximado
é zero, eu só tenho a parte inteira dele. Né? Se eu tivesse só a parte inteira dele, o meu número aproximado fosse só a parte inteira, ou seja, só 3.876. O meu erro absoluto ia ser 0,373. Tudo bem, tá? Mas se eu tivesse um número beta aqui de 1,373 e o meu valor aproximado dele fosse 1, eu ia ter um erro absoluto também de 0,373. Ou seja, eu errei 0,373 nas duas situações, certo? Mas você errar 0,373 em 1,373 é muita coisa, comparativamente falando, relativamente falando, do que você errar 0,373 em 3.876,373, certo? Então, esse erro absoluto ele não é uma medida muito boa para quantificar erro. Ele ajuda para dar uma ideia geral, mas ele não é uma medida boa, certo? A medida melhor que quantifica isso relativamente é quando você divide pelo valor aproximado. Aí você tem uma medida relativa que caracteriza melhor aquele teu erro ali, de uma forma relativa e normalmente percentual, quando a gente multiplica esse valor por 100. Tá? Então aqui eu tenho os dois erros relativos calculados por essa expressão já definida aí em cima. E no primeiro caso do alfa, né, onde o meu número alfa é 3.876,373, meu erro relativo é 9,6 vezes 10 a 5, 10 vezes 10 a menos 5. É um erro bem baixo. Né? Já 0,373 dividido por 1 é 0,373. Então, comparativamente falando, o erro absoluto é igual, mas o erro relativo é infinitamente menor, muito menor, vezes 10 a menos 5, ordem de grandeza no primeiro caso. Né? Então, essa medida é muito importante, ela é a melhor para você representar as duas, para você representar o erro numa medida ou num algoritmo, no cálculo que você tem que fazer. Certo? Pessoal, para fechar o balão aqui, a gente vai fazer alguns exercícios do livro. Bom, na verdade, são dois, só porque a gente tem um tempo limitado. Nem sei se já estourou. Tá? Então, aqui, a gente vai falar tem um sistema de uma máquina que tem de ponto flutuante com base 10. Esse base 10, número n igual a 3. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo afastar essa aqui. Tá. Imagina uma máquina cuja representação é definida por base 10, mantissa 4, né? Número de dígitos da mantissa 4, expoente mínimo menos 5, expoente máximo 5. Qual a alternativa correta ao considerar um truncamento? Bem, essa primeira situação aqui, ela seria correta se fosse arredondamento. Certo? Seria correta se fosse arredondamento, mas aqui ele está falando em truncamento. Essa última aqui, a letra E, seria a representação do número 73758. Está faltando, tem um errinho aqui, ó, tá? Porque esse aqui seria o meu número X. 73758 seria o meu número X. Essa questão está meio confusa, né? Porque ele representou por arredondamento aqui embaixo, mas te deu um número errado. Seria 73758 por arredondamento. A correta seria 7375, sim. Se eu tivesse um 7 aqui. Pessoal, a letra E seria a situação mais indicada. Levando em conta que tem um errinho aqui, ó, tá? Porque seria... Opa!
seria 73758, tá? Seria a letra E, tá? O erro relativo, que não, esse erro 0,02 aqui, nesse caso, seria o erro absoluto. O erro absoluto e relativo, só em casos muito específicos são iguais. Então seria essa letra E aqui. E a 2 é erro absoluto e erro absoluto é igual ao valor real menos valor aproximado. Sim, sim, tá certo. Tá certo, tá? Faltou um módulo ali, mas tá certo. Se o resultado de uma operação ih, caramba. 2.123.542 e o valor esperado era 2.123.544,5. O erro absoluto nesse caso é 1,8. A diferença é bem pequena, portanto, poderíamos considerar o resultado. Eu vi aqui, fiz os cálculos aqui, é realmente isso. Dado a ordem de grandeza do número, realmente a diferença é bem pequena. O erro absoluto é bem pequeno, né? Nesse caso aí. Então, da ordem de grandeza, a gente pode considerar o resultado como se fosse preciso, sim. Se o resultado de uma operação AC, tá? Se o resultado de uma operação é 0,234, o resultado esperado era de 0,128, o erro absoluto é 0,106. Poxa, o erro absoluto é bem grande, se você considerar que o resultado esperado era 0,234, né? Quase 50% de erro aí. Então, o resultado a gente considera como impreciso, sim. Então, até o momento, todas elas são verdadeiras. O erro relativo é igual ao erro absoluto menos o valor real, né? E todas as alternativas estão corretas. Seria essa. Todas as alternativas estão corretas. Tá? Pessoal, desculpe qualquer coisa. À medida que eu for pegando mais jeito aqui com a ferramenta, a gente vai melhorando, mas a minha ideia é essa. A cada aula, antes da aula, ou tentar fazer esse encontro online com vocês participando, para ser uma aula mais dinâmica, vocês interagindo comigo, que essa ferramenta permite, a gente vai se falando. Pessoal, obrigado e a gente se vê na próxima semana. Pessoal, consultem o AVA, consultem as mensagens, mandei mensagens para vocês lá. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pela mensagem do AVA, que eu estou lendo nesse momento de pandemia, eu estou usando muito essa ferramenta. Tá? Então, pessoal, até semana que vem. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem.